Listen. Hello, Arnav. Listen up. All right, here we go. Let's get started. Hello, everyone. How's it going? Welcome to this live. My name is Erica. I'm teacher Erica. So let me say hello to a few of you here. Hello, Averlania. Welcome. Hello, Prima Kav Pavel. Nelifer. How are you doing? How was your day? Did you study English today? Have you studied English today? More comments. Oops. Struggling to read the comments. Hello, Saba. How are you doing? Hello, Miriam. Good to see you here. How are you doing? Hello, Celso Psicologia. Hello, Diana. Hello, Antonio. All right, let's get started. Hello, Vitor. So, this live will be in Portuguese because it's directed to beginners, but also to people who have studied for a longer amount of time. Então, o tópico dessa live de hoje é mais direcionada para iniciantes, mas pode servir de revisão também para quem já tem mais tempo de estudo de inglês. Hello, Di Priscila. Hello, Lucia Almeida. Good to see you. I'm great too, Avilânia. It was a very long day, but it was a great day. What about yours? Então, o tópico de hoje é o que está escrito aqui embaixo, listen up. Foi uma pergunta de um follower, de um seguidor recentemente numa dessas lives. E eu resolvi já responder logo. Hello, Elenildo. Porque... Hello, Tamiko. Good to see you here. Porque é o seguinte, ele perguntou, a pergunta dele foi sobre o verbo listen, que a gente tinha usado numa dessas lives anteriores. E ele perguntou, nos exemplos, os exemplos eram assim, o listen era seguido de to. E ele perguntou se era sempre assim. A gente faz esse tipo de pergunta porque fica fácil, né? Quando a gente tem as regras que funcionam sempre de um jeito, dá um certo conforto, né? E a gente pode memorizar aquela regra de alguma forma, guardar a regra e usar para sempre. Eu simplifiquei. Thank you, Averlânia. Eu simplifiquei a resposta e disse que... Então, ele perguntou se o listen é sempre seguido de to, e eu disse que sim, é sempre seguido de to. Porque nos exemplos que a gente usa, nessas frasezinhas para iniciantes, a gente costuma usar esse to. Eu, pelo menos, uso muito o to depois do listen. Mas não é sempre assim, tá? Então, o listen não é, respondendo a pergunta, o listen não é sempre seguido de to. Eu vou até dar uns exemplos aqui mostrando que não é. A própria pessoa que perguntou deu um exemplo onde o listen não é seguido do to. Mas tem uma regra que vocês podem gravar. Eu quero que vocês me respondam, não vou falar regra. Como sempre, eu quero que vocês digam qual é a regra. Em que situações o listen é seguido de to? Listen to. Eu quero que vocês escrevam aqui, please. Vocês é que vão responder. Então, vamos lá. Hello, Márcio. Hello, Darcanjo. Hello, Di Priscila. Good to see you here. Hello, Francis, Lucas, Edna, Pacoteira. I'm doing great, Tamiko. Tamiko, do you know the answer to this question? Quando que o listen é seguido do to? Em que situações o listen é seguido de to? Alguém sabe essa resposta? Alguém já pensou nisso? Alguém já escutou alguém falando sobre isso? Hello, Mohamed. Hello, Carlas. Mohamed, até agora ninguém respondeu nada. Nada? Nenhuma? Ou vocês estão pensando ainda? Estão pesquisando? Helenildo, isso mesmo. Listen to me. Esse exemplo é muito bom. Você sabe por que você usou to nessa frase? Listen to me. Listen to me. Porque na minha frasezinha aqui, que é um comando, isso, listen com N. Na minha frasezinha, que é uma phrase mesmo, né? Listen up. Listen up é um comando. Eu não usei o to. Por quê? Alguém sabe? Má Coelho, hello Regina. Ninguém sabe a resposta para essa pergunta? Vocês nunca pararam para pensar quando que o listen é seguido de to e quando não é? Essa foi uma boa pergunta mesmo, né? Hello, Lucas, Regina, Má Coelho. Então,
vamos à resposta. O listen é seguido do to quando você tem a fonte do que você está ouvindo, né? Então você tem listen to e a fonte, o que você está escutando. Nessa situação você usa o to, a gente usa o to, tá? Se não for o caso, se vocês não mencionarem a fonte do som, não precisa usar o to, não é para usar o to, inclusive. E vocês podem usar outras coisas, inclusive, outras preposições, etc. Tamico, não sabe? Então, vamos lá. Então, vamos ver alguns exemplos para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, de novo, vocês entenderam o que eu falei? Escrevam aqui para mim, quando que a gente usa listen to? Tamico, você entendeu? Escreve aqui para mim. Em qual situação a gente usa o listen to? Porque não é sempre. Vocês prestaram atenção no que eu disse? Hello, Iglia. Angeli. Vamos pegar a frase aqui do Helenildo. Listen to me. Tá? Então, essa frasezinha, listen to me, escutem, me escutem. Eu sou a fonte do som. Eu sou a fonte do som que vocês estão ouvindo, né? Então, uma outra frasezinha seria, eu quero agora, é um ditado, quero que vocês escrevam aqui, deixa eu ver se vocês estão entendendo bem as palavras. Escutam, mas não entendem bem as palavras. Vocês escutam e entendem bem as palavras. Então, isso mesmo, Miriam, você já está adiantando aqui o exercício. Listen to the radio. É uma possibilidade. O radio é a fonte do som. Nesse caso, você usa o to. Listen to the radio. Certinho. Essa frase que eu vou ditar é Hello, Lúcia. I'm listening to you. Eu quero que vocês escrevam aqui nos comentários. I'm listening to you. I'm listening to you. Ok? I'm listening to you. I'm listening to you. Hello, Amanda. Vocês conseguem escrever essa frase aqui para mim? I'm listening to you. Very good, Amanda. I'm listening to you. Perfect. Good job. Well done. Alright, agora eu vou ditar duas frases sem o to, né? Então, I'm listening to you. Isso, pacoteira. Você, you, é a fonte do som que eu estou escutando. Por isso que tem o to. Agora, eu vou ditar, Helenildo, very good. I'm listening to you. Tamico. Quando tem uma fonte do som, usamos o listen to. Perfeito. Melhor explicação impossível. For example, I like listening to music every day. A fonte do som é a música, então tem que ser listen to. I like listening to music every day. I'm listening to you. Very good, Tamico. Agora, duas situações em que não tem o to, ok? A primeira é I'm listening. É possível falar assim? É possível. I'm listening. Aqui não tem a informação do som, né? Então, eu não estou falando o que eu estou escutando. Eu estou escutando. Mas eu não estou falando o quê? É possível falar assim. I'm listening. Escrevam aqui para mim. Eu sei que é repetitivo, mas é uma prática de spelling do verbo listen, no gerúndio, listening, porque pode ser um pouquinho difícil, apesar de todos vocês terem acertado, né? Todo mundo acertou o listening. Então, I'm listening, ponto. I'm listening. Conseguem escrever aqui para mim? I'm listening. I'm listening. I'm listening. Né? Se eu falo assim, listen up, vocês podem responder, I'm listening. I'm listening. Isso, very good, Miriam, pacoteira, Tamico, perfeito, good job. Outra frase sem o to, sem a fonte do som. Esse caso chama marcador, tá? É um marcador de discurso. É uma palavrinha que a gente usa. Vocês vão entender aqui. Listen, vírgula, comma, I need to go. Listen, vírgula, I need to go. Ok? Então vamos lá, gente, escreve essa frase. I'm listening, very good, Edna, certinho. Tá todo mundo craque nesse verbo, ninguém tá errando o verbo. Tá perfeito, I'm listening. Tá joia. Agora eu quero que vocês escrevam essa frase sem o to, porque não tem a fonte do som. Listen, vírgula, I need to go. I need to go. Listen, comma, I need to go.
Listen, I need to go. Certinho, pacoteiro? Fera, listening. Então, aqui é só o listen. Listen, I need to go. Amanda, Tamiko, listen, I need to go. Olha a diferença entre listen, 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 two syllables, listen, listen, e listening, 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 listening. Esse listen aqui é uma mistura de comando e marcador de discurso. Listen, I need to go, listen, I need to go, good job. Agora é o seguinte, agora é meio variado. Listen to me, eu já falei. Olha só esse outro aqui. Esse aqui, yes, we are back. Primeira vez que acontece isso, o Skype começou aqui a funcionar, but we are back. And, é o aluno do Newton. Então vamos lá, passado. We listened in silence. We listened in silence. Quero que vocês escrevam aqui para mim. Esse listen, I need to go, vocês podem usar aqui na live, né? Vocês estão assistindo a live, aí de repente vocês têm que sair, não querem sair assim, sem avisar, fala, listen, Érica, listen, I need to go, tá? Vocês podem usar. Mas a frase que eu quero que vocês escrevam agora é we listened in silence, pacoteira. Perfect. Perfect. Amanda, we listened in silence. Very good, well done. This is not easy. This is difficult. We listened in silence. Edna, very good. Just pay attention at the spelling. Tamik, we listened in silence. We listened in silence. Rita, Celindo, good job. Marcelo, we listened in silence. Miriam, we listened in silence. Very good. Just pay attention at the spelling, né? Prestem atenção na grafia da palavra listened. É como, né? O pessoal está escrevendo L-S-T-E-N-E-D. Vocês não escutam a letra E, né? Então vocês escreveram aqui sem a letra E, porque a gente não pronuncia a letra E, a última letra E. Mas na grafia, esse é um dos desafios do inglês. A gente escreve com E, mas não fala o E. Listened, listened, passado de listen. Então, we listened in silence, nós ouvimos, escutamos em silêncio. Não tem o to aqui, porque não tem a fonte do som. Não tem a fonte do som. Agora, deixa eu ver. Agora eu quero que vocês escrevam as suas próprias frases usando o listen. Sem o to, com o to. Ok? Listened. Very good, Edna. Listened. Desse jeitinho mesmo. L-S-T-E-N-E-D. Gente, vai ficar difícil eu começar uma frase aqui. Eu quero que vocês completem então com I listen to alguma coisa. Essa alguma coisa vai ter que ser a fonte do som. Vocês estão... Uma pergunta que eu esqueci de perguntar, né? A diferença entre, aproveitando aqui, a diferença entre listen e hear. A gente falou sobre isso numa das lives passadas. Vocês sabem a diferença entre listen e hear? O pessoal que estava aqui na outra live soube responder essa pergunta. A diferença entre listen e hear. Listen e hear. Quando a gente usa um, quando a gente usa o outro? Vocês sabem responder essa pergunta? Listen, hear. Listen, hear. Alguma explicação? Se o pessoal não souber a explicação, I listen to the radio. Joia, isso mesmo. Eu mandei vocês fazerem duas coisas ao mesmo tempo, né? A pacoteira já respondeu direitinho. Então, respondendo a pergunta aqui. O listen é seguido de to quando a fonte do som é mencionado. Então, a pacoteira escreveu I listen to the radio on the internet. Tá certinho, porque the radio é a fonte do som. I listen to the radio. Good job, pacoteira. Edna, I listened to your explanation. A explicação é a fonte, né, do som. Então, I listened... Hello, Johnny. I listened to your explanation. Que é a fonte, é o que você está ouvindo. O que você ouviu? A explicação. Então, respondam essa pergunta. O que foi ouvido? O que você ouviu? Já deu tempo? A gente já vai parar por aqui. Então, só olhando as frases, né? Façam frases com listen to. Listen to. Se tiver a fonte a fonte, eu falei a fonte do som, mas a fonte, o que vocês estão ouvindo? É o objeto, né? O que vocês estão escutando?
tem que ter o to, ok, Edna? Então, I listened to your explanation. O que eu escutei? A sua explicação. Marcelo, I listen to music every morning. O que eu escuto? Música. I listen to music. Very good. Good evening, Johnny. Tamiko, listen é usado quando você presta atenção no som e hear você escuta sem intenção. Perfeita, brilhante a explicação. Então, o listen é quando você presta atenção conscientemente, você tem consciência. Vocês estão escutando a explicação. You're listening to the explanation, né? Como a Edna falou aqui. Vocês estão prestando atenção. Agora, o barulho lá fora já é um barulho que acontece por si só, independente do seu desejo de escutar ou não. Aí é o hear, né? É isso mesmo, você escuta sem intenção. Miriam, I listen to the voice of my husband. Você pode falar I'm listening, né? Or I can listen. Tem umas variações possíveis aqui. I can listen to the voice of my husband. Sim. O que você está ouvindo? A voz do seu marido. Então é listen to, certinho. Pacoteira. Hear é ouvir, listen é escutar, isso. E a diferença é essa, né? O ouvir, você ouve um barulho e você escuta uma música, prestando atenção. Então, quando você está prestando atenção na música, quando você está prestando atenção em alguém falando. E o hear para barulhos, né? Hello, Zureba. Johnny, I listened to the teacher. Perfect job. Então é isso aí, a gente viu tanta coisa hoje, a diferença entre listen e hear. E a gente viu também quando usar o listen to. O listen to é quando vocês forem explicar o que vocês estão escutando. Tirando isso, não tem o to, né? Então, só vou falar aqui uns exemplos sem o to. He was not listening. Eu não estou me referindo a que, ao objeto. He was just not listening. We listened in silence. Vocês escreveram aqui. They listened for sounds. Esse é tão interessante. They listened for sounds. Eles escutaram com a intenção, com o objetivo de ouvir barulhos, ruídos, sons. Aqui não está falando o que, aqui está falando o objetivo, né? Então, for sounds. Um outro, just sit and listen. Então, é muito comum a gente usar o listen em comandos. Just sit and listen. O que mais? Listen to me. Just listen to this. Listen to what? To this. Escutar o quê? This. Então, de novo, se tiver um objeto, se vocês mencionarem o objeto, o que vocês estão escutando, usem o to. You're welcome. É isso aí por hoje, gente. Thank you. You guys are awesome. You guys are great. Hello, Easy Languages. And that's it for today. That was a short class, but very profitable, I hope. And you have learned a lot. Practice, practice, practice. Use this in different situations, and I hope you can remember them. You can bring this new piece of information to your long-term memory. Tomorrow we'll be talking about Foi também amanhã, o tópico vai ser também uma outra pergunta que alguém fez, que é o som do TH. A gente vai falar um pouquinho sobre o som do TH e vai misturar um pouquinho, porque a pergunta foi sobre a pronúncia do with, e a gente vai misturar isso com a pronúncia de outra palavra que alguém perguntou, que é o uso da palavra though. E aí eu já vou falar sobre aquelas outras palavrinhas que confundem muito, né? O through, thorough, although, etc. A gente vai ver isso amanhã, ok? Então, I'll see you guys tomorrow. Só uns lembretezinhos aqui. A gente dá aula de inglês. Se vocês tiverem interesse em aula de inglês, entre em contato com a gente. A gente tem grupo no WhatsApp, se tiverem interesse em participar. É um grupo super tranquilo. A gente só posta alguns links todos os dias, material para vocês estudarem se tiverem na correria sem condições de escolher. Tem sempre um materialzinho lá no WhatsApp e também vocês podem encontrar amigos para conversar, né? Para treinar o inglês. As lives são diárias às 21 horas. Na próxima sexta-feira, a live vai ser às 15 horas com a teacher Aida. A página dela é English with Aida, follow her. E essa live vai ficar 24 horas aqui, mas depois vai lá para o canal no YouTube, no nosso canal Melhore Seu Inglês. Então cliquem lá no botãozinho inscrever-se, botão vermelho, cliquem no sininho para receberem notificações de vídeos novos. Com relação a notificações, recebam notificações focadas, importantes, né? Desliguem todas as outras notificações que são distrações e não servem para muita coisa. Voiced and voiceless. É isso aí, isso que a gente vai ver amanhã. O som do TH.
Bye bye everyone. See you tomorrow. Take care.